Olá, mais uma vez estamos aqui juntos, estudando as obras de André Luiz. Agora, Os Mensageiros, segundo livro, escrito por André Luiz por Chico Xavier. Vamos estudar hoje o capítulo 6. Advertências profundas. Puxa, mais advertência? A última foi pesada, né? Vamos ver o que aparece aqui. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sobre o calor da sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas de trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançam resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colunas de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas do outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez como os homens para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuraremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis e agasalhemos com certeza que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos das nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubesses recapitular dignamente para empreender e servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo da misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferisse os desvios sexuais. Ao lado de famílias, voltasse à tirania doméstica, e aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça, da vaidade. Deste-vos a maioria a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis.
Como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos da exportação, jamais para uso próprio. O texto aqui acho que está errado. Vou ler outra vez de outra forma. Como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos da... Deve ser exortação, jamais para uso próprio. Deve ser erro de Word, qualquer coisa dessa. Vocês me desculpem. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito que desmancharem as águas. Não só procuradores do reino de Deus, os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se a manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito em termos esquecido em nossos labores carnais, que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando neste momento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximam com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados como o mundo, mas esperançosos com o êxito da nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescritível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo das reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor, sem lágrimas. Neste momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face de incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e nosso orientador postaram-se juntos de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente, de uma delas dirigiu-se a Aniceto nestes termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido,
Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam, conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos, em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos, em estudos e observação aqui no Centro Mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores, e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente, solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Viu só? Eles vão receber bônus horas só por estarem conversando. Mas vamos ver que tipo de conversa é essa. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobraria de sombra indefinível. Viu só? Olha, gente, é muita coisa nesse capítulo, como foi em alguns outros para trás. Mais uma vez eu reitero, a gente teria que ver cada parágrafo e discutir cada parágrafo. É muita informação, é muita orientação, é muita coisa para a gente analisar aqui. Mais uma vez eu digo, seria interessante que vocês revissem todo esse capítulo, pensassem sobre cada parágrafo, fizessem anotações. Se possível, tragam aqui nos comentários embaixo. Vamos discutir tudo isso, porque é bom para nós todos. É uma oportunidade que a gente tem de tentar se melhorar. Nós somos todos nascidos depois desse encontro que foi descrito. A maioria de nós nasceu depois de 1944, não é mesmo? Então, é para todos nós essas lições. Será que alguns de nós não estavam naquela plateia chorando também, pedindo uma oportunidade? Eu penso nisso. Eu nasci em 52. O puxão de orelha serve bem para mim. Vamos lá. Primeiro, Telésforo volta a nos dizer que muitos nascem prometendo cumprir a tarefa da mediunidade, orientação espiritual, mas raros conseguem. A maioria fracassa. Ai, que medo. E nós, como estamos nos saindo de nossas tarefas? Estamos ajudando as pessoas com informações sobre a vida espiritual? Seja diretamente ou por nossos exemplos no dia a dia? Ou ficamos preocupados em demonstrar nossas crenças? O medo de julgamentos é maior que a nossa fé? Acho que deveríamos nos preocupar mais com o nosso futuro. Quem nos critica hoje, pelo que acreditamos, não estará ajudando no futuro. A primeira obrigação que nós temos é conosco mesmo. E eu vou repetir a historinha. As aeromoças que ensinam a colocar a máscara, primeiro a gente tem que colocar na gente, para depois colocar no outro. Como é que nós estamos trabalhando na nossa melhoria pessoal? Para então a gente estar ajudando os outros. Vamos trabalhar. O tempo já chegou. A ignorância é a mãe das nossas tribulações. Por isso nos foi dito: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Pois aprendemos, temos mais condições de entender, não só sobre a doutrina espírita, mas também sobre as razões da vida encarnada, as ações e reações, as importâncias das nossas atitudes. Diz, inclusive, grandes instrutores se retraem frente às dificuldades da vida material. O esquecimento dos dias, nos planos mais altos, não podem dar resistência e perseverança necessária para os vencermos a própria inércia e fracassam. Mas temos as obras psicografadas para nos lembrarem disso. Essa obra é uma delas. Então, todo espírita que tiver acesso
ao livro Os Mensageiros, não pode alegar ignorância. Está tudo escrito aqui. Não é verdade? 3. O esquecimento nos faz recair em erros antigos. A ganância, a vaidade, sexualidade, tirania e tantos outros que já nos derrubaram em vidas anteriores e continuam a nos levar ao erro seguidamente. É aí que entra a reforma íntima, não é? Toda noite, pensar o que eu fiz de errado, com quem que eu briguei, quem eu chamei atenção, estava certo, estava errado, será que eu poderia ter feito de outra forma? Carapuças, carapuças. Por isso, o estudo, o conhecimento das leis reencarnatórias pode ser o nosso guia para tentar acertar mais do que errar. Quando recebemos mensagens dos planos superiores, achamos sempre que serve para alguém que nós conhecemos. Nunca é para nós mesmos. Mesmo quando somos nós os médios ou orientadores espirituais. O papel de doutrinador é ainda mais sério, pois a posição é de quem orienta, e neste caso deve ter conhecimentos e atitudes pessoais à altura da orientação a ser dada. Não podemos cair no erro. Faço o que eu faço, não faço o que eu falo. Inclusive o termo doutrinador já está sendo revisto. Quem somos nós para doutrinar? A gente é um esclarecedor no máximo daquele espírito que veio numa mesa mediúnica para ser orientado, para ser esclarecido. Doutrinado é muita coisa. Não é verdade? Quem somos nós? Muitos que deveriam se dedicar à mediunidade ou à doutrinação temem receber reprimendas nas mensagens psicografadas ou por incorporações de orientadores e evitam essas oportunidades. Nós fazemos isso? A gente, quando lê aqueles papeizinhos com mensagens espirituais, a gente sempre lembra de alguém, né? Nunca é pra gente. Eu confesso, eu sempre penso em alguém. E a gente tem que pensar, isso aqui serve para mim? 6. Não há como evoluir espiritualmente sem as dores e superações das nossas mazelas pessoais. Temos o hábito de pedir misericórdia quando as dores chegam, esquecendo que são essas dores que nos farão pessoas melhores a cada dia. Querer evoluir sem superar as dificuldades dos dias da vida material seria como conseguir um diploma sem ter superado as dificuldades escolares. Vocês já viram alguém entrar em forma física sem uma dieta e sem exercício físico? Não tem. Então tem que suar, tem que exercitar, tem que ficar cansado, tem que dedicar alguma coisa para conseguir um sucesso. Então a vida espiritual é a mesma coisa. Então quando vem um problema, é para a gente aprender com esse problema. Quando vem aquela pessoa chata, incomodar a gente, é para a gente aprender a ter paciência. Quando aquilo que a gente quer não chega, é para a gente aprender a ter resignação. Então, a gente tem sempre que procurar saber o que eu devo aprender com isso. 7º e último. Por conversações edificantes, ganham bônus e sabem imediatamente se o assunto são de níveis superiores ou inferiores. Nossa expressão imediatamente denuncia nossos pensamentos. Nossos orientadores, imediatamente tomam conhecimento do fato. É bom a gente já ir aprendendo, né? Porque a gente, mais uma vez, vai chegar nesse ponto. A gente vai novamente para o plano espiritual, vamos viver essas situações novamente. Então, vamos antecipar situações e evitar cair nesse erro. Foi uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Aguardo ansiosamente pelos comentários. Vamos discutir. Me esclareçam do que eu não trouxe,
para que a gente possa aproveitar ao máximo, porque nós já estamos atrasados. Nós já estamos no ano 2020, não é verdade? Vamos tentar acertar mais. Um abraço, eu espero vocês. Até mais.